Produção Podcast Clio. A museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre os seres, os patrimônios e os meios, e os ecomuseus. O que tem a ver com tudo isso? Alô, Brasil! Hoje estou eu aqui, Juliana Gueiros, para falar sobre esse tema, junto com vários milhares de convidados. Mentira, são só dois, mas dois muito importantes, tá? Hoje a Mari não conseguiu estar com a gente, mas já vou começando apresentando o nosso host maravilhoso, que eu roubei hoje o lugar, mas Gustavo Nalva. Olá, queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva e não, aqui não tem um host fixo não, aqui somos três, aqui é compartilhado, aqui é uma comuna. É verdade. Eu esqueço isso, eu tô tão no capitalismo que às vezes eu esqueço que a gente, nós somos uma comuna, mas é isso, Gu. E hoje a gente tá aqui com uma super hiper master convidada, que vai se apresentar um pouquinho para vocês agora, para falar sobre esse tema, que é Lúcia Graças. Fala um pouquinho sobre você. Olá, Juliana e Gustavo, que ótimo que estamos aqui presentes. Eu sou Lúcia Santana, Lúcia das Graças, ou Lucinha Silva, sou moradora daqui de Belém do Pará, cidade das Mangueiras, norte, e trabalho com museologia, né? Trabalho no Museu Paraense Humilde, o segundo museu mais antigo do Brasil, e já trabalho há mais de 25 anos nessa instituição. Nasceu lá em 1866, ou seja, uma instituição que tem mais de 150 anos, né? E aí a gente vai falar um pouco mais de museologia, de ecomuseus, pessoas, enfim, com vocês, Juliana. Então vocês já viram que é só da Bill Guild, né, galera? Que vocês já ouviram esse museu, ouviram falar desse museu, você é minimamente instruído, né, na museologia, já ouviu várias vezes sobre esse museu, então a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais sobre ele. Mas antes, eu acho que é muito importante a gente entender para a Lúcia o que ela entende como museus, né? Porque a gente tem várias abordagens sobre esse tema. Mas para você, Lúcia, para a gente começar o assunto, né? O que você entende como museu? Que boa pergunta. Eu estava pensando justamente ao contrário. O que eu não quero como museu? E aí eu penso que uma estrutura museológica ela não pode ser monossilábica, ela não pode ser uma gestão unitária, ela não pode achar que o poder hegemônico, né, de um determinado grupo e que só esse poder hegemônico de memória pode ser repassado. Então, no momento que você faz essa pergunta, né, o que é para você um museu, eu comecei a pensar o que eu não quero como museu atualmente, né? Então, museus assim são estruturas rígidas e hierarquizantes e que não envolvem as comunidades, para mim não representam um museu. Então, o museu ele tem que estar numa posição dialógica, numa posição de trabalho com as comunidades, numa posição de conhecer, reconhecer as representatividades, né? Principalmente eu que falo aqui de uma Amazônia tão plural, tão diversa, né? E que tem muitas pautas emergenciais que precisam ser colocadas como enfrentamento dos museus. Então, eu acredito que o museu hoje ele precisa estar atuante, dialógico, ter dimensões políticas, educativas, poéticas, né? Mas principalmente de engajamento social. Sim. E para você, Gu? Me diga aí. Eu sei que é uma pergunta, né? Mas para você, o que você entende como museu? Só pra gente... Então, né, museologia, né, o museu para ser museu, ele tem que ter o tripé no museológico. Eu acho que, assim, a gente sempre discute sobre a questão do museu ser o espaço onde a museologia ocorre, mas depois, quando a gente começa a discutir sobre museologia, a gente vê que a museologia não ocorre só dentro do museu, né? Então, eu achei bem interessante a Lúcia começar falando o que ela não quer que seja museu, na verdade, né? Que a gente tem grandes discussões, assim, grandes não, né? A gente tem alguns atritos quando a gente fala sobre questão de memoriais, sobre questão de espaços de memória e locais que fazem exposições, né? Então, o que diferencia, né, desse
passivo, tá mostrando um objeto onde a pessoa tá tendo uma relação com aquele objeto em um meio, ou então um lugar aberto. Isso eu tô falando os exemplos que eu dei aqui foram todas instituições fechadas, né? Entre quatro paredes, memoriais, exposições, museus, mas em um lugar mais aberto, né? Um parque nacional, um parque, então mesmo um parque municipal, onde tem uma obra exposta, onde tem algum ponto de referência, algum patrimônio, tanto material e imaterial, né? Que a pessoa vai ter essa relação, porque como a gente sempre fala aqui no começo do nosso podcast, a museologia é a relação de ser, o patrimônio e o meio, né? Os seres, os patrimônios e os meios. E se essa relação acontecer dentro de um mercado? E aí? Pra mim é bem difícil assim, se eu tiver que ficar preso dentro da definição do museu como o prédio, instituição, tudo, beleza, né? Que tem que realizar pesquisa, acondicionamento eu sempre esqueço. Comunicação, né? Acondicionamento, pesquisa e comunicação. Pra mim fica muito mais fácil aceitar isso e falar, tá, isso é um museu, mas se a gente tiver que discutir o que é um museu, tratando a partir do fato museu, pra mim já fica mais complicado. Sim, é muito. Essa pergunta é muito capciosa, né? Eu acho que se a gente fizesse essa pergunta todo episódio, a gente teria um episódio só sobre essa pergunta. Todo episódio seria só sobre essa pergunta. Porque a museologia ainda, né? O entendimento de museu a gente é uma ciência muito nova ainda, né? A gente ainda está em formação. Temos muitas mais perguntas do que respostas quanto a isso, né? Mas eu achei interessante a gente começar com essa pergunta muito porque o próprio conceito do episódio, né? O próprio tema do episódio vai falar muito mais sobre que só sobre essas quatro paredes, né? Esse cubo branco aí que se entende como museu muitas vezes, né? Que a gente tem outros tipos, a gente tem outras concepções e que vão para fora, né? Do que a gente tem como espaço físico mesmo só. Então é muito, muito legal também, realmente o que a Lúcia trouxe, que o Gustavo trouxe, porque a gente vai começar a pensar um pouco mais sobre o tema do nosso episódio agora, né? Mas antes eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu queria saber, eu ouço muito sobre o Museu Paraense, né, Emílio Guild, mas eu queria saber como é de alguém de dentro, né? Como que é o lance, porque já li artigo, já tá várias coisas, mas eu queria saber um pouco da sua vivência, Lúcia, lá dentro. Se tem alguma coisa que você viu muito diferente? Antes da gente realmente entrar no tema, só realmente uma curiosidade minha. O Museu Paraense Emílio Guild, como eu disse anteriormente, né, aliás, eu estava pensando sobre isso. Eu sou filha de pesquisadora que atuou no Museu Guild desde a década de 80, que também é museóloga, né, que é a Graça Santana. E então a minha relação com o Museu Guild começa a partir da década de 80. E foi muito interessante, porque eu, quanto filha de museóloga e ela me puxando para dentro do Museu Paraense Guild, foi lá que eu comecei, de fato, perceber que a Amazônia tinha uma diversidade rural. Foi lá que eu comecei a ter contato mais com lideranças indígenas, comunidades extrativistas ribeirinhas. Foi lá também que eu comecei a perceber as lideranças quilombolas e também o fato de ter contato com a museologia, né? Essa museologia que estava nascendo dentro do Museu Guild, um departamento que nasce a partir da década de 80, né? Não dizendo que o museu não tinha um acervo, já o acervo etnográfico, arqueológico, isso começa a surgir desde 1866, lá com Jaco Domingos Soares Ferreira Pena, que foi o fundador do Museu Emílio Guild, e depois o próprio Emílio Guild tem um nome hoje da instituição, né, que de uma certa forma estruturou a instituição como museu. Isso já nos idos do início do século XX, então. Mas na década de 80, eu faço esse recorte, que para mim é uma década muito importante, porque é uma década que está sacolejando principalmente questões muito sérias ligadas à democracia, né? Então, e o Museu Guild, ele vai sentir esse impacto, principalmente se você vê a Constituição Cidadã de 1988, você começa a ver a construção ali, a garantia dos direitos do pessoal da pesca, a questão da discussão maior sobre patrimônio. Então, eu vivenciei essas discussões que estão na Carta Magna, eu também vivenciei essas discussões na década de 80, a partir do momento que eu entro no Museu Paraense Emílio Guild. Primeiro como
filha mesmo da minha mãe, ouvindo os cursos, ouvindo a Maria Célia Santos falar, ouvindo a Maria Cristina Bruno indo para o museu, né, a Magali Cabral. Então a gente começou a ter esse contato, né, de se falar dos direitos, né, dessa diversidade cultural e principalmente de uma proposta que o Museu Goethe tinha que se abrir mais para essa população, não somente a população urbana da cidade de Belém, mas principalmente, né, a relação com essas memórias aí que foram tão subtraídas, né, que ainda estão sendo subtraídas. São as memórias indígenas, as memórias das comunidades extrativistas, quilombolas. Então, eu parto da minha vivência com o Museu Goethe, depois também o meu direcionamento posteriormente para ser museóloga, já tendo essa influência, já vendo a Amazônia dentro de um prisma diferenciado, né? E assim, é muito interessante que o Museu Goethe tem um parque zoobotânico de 5,1 hectares dentro da cidade de Belém, mas você também tem um campus que fica numa área periférica, no bairro da Terra Firme, tem laboratórios, né? E você tem também uma outra unidade que fica em Cachoanã, na região de Melgaço, que é uma região onde tem o índice de pobreza mais acentuado do país. Então você tem 3 bases físicas desse museu que cresceu no seu espaço, né? E a gente que trabalha dentro da coordenação de museologia, eu especificamente tenho minha formação na área de letras, mestrado, teoria literária, mas o doutorado em museologia social, eu venho atuando mais com o trabalho de memória, principalmente na formação desses museus comunitários na Amazônia, né? Então eu venho acompanhando, por exemplo, o próprio desenvolvimento do Museu do Marajó, em Cachoeira do Arari, né, que foi criado na década de 80 pelo padre Giovanni Galo. Eu venho acompanhando a formação do Museu de Itaituba, que fica mais na parte sudoeste do Pará. O Ecomuseu da Amazônia, que trabalha a região insular da cidade de Belém, né, porque a gente não pode pensar na cidade de Belém só como continente. A cidade de Belém é formada por 40 ilhas, e são nas ilhas que tem um potencial de biodiversidade muito grande, mas também de pobreza, né, onde o Estado às vezes não chega, né? Então, o Ecomuseu da Amazônia, a experiência que depois eu vou narrar um pouco mais detalhado para vocês, ele chega com um foco para olhar essa região insular e que tem pessoas, né? E que essas pessoas também precisam fazer as suas capacitações, ter oportunidade, melhoria de geração de renda, de trabalho, enfim. Então, você trabalhar com o museu, por isso que eu digo que o museu ele não pode ser monolab, é você ter essa consciência de Estado, você ter consciência desse acervo, o acervo que o próprio Museu Goethe tem como guarda, mas esse acervo que está aí fora, que é a própria floresta, são os rios, né, são os igarapés, são as pessoas, né, e que hoje a museologia social, ela chama de museu vivo, né, museu onde tem um sentido da vida, porque não adianta, às vezes, você ter 1000 peças guardadas dentro de um museu e você ver 1000 pessoas morrendo de fome, e não ter o enfrentamento de lidar com uma campanha, entende? Então, são questões que hoje os museus, eles precisam repensar, né, a sua trajetória, a sua experiência, né, e o próprio Museu Goethe como um museu de história natural e etnografia, um museu que ele se cria dentro de uma égide chamada Museu Tradicional, da coleção, tal, mas é um museu que hoje ele não pode estar de costas para essa sociedade, né, e é um museu que tem atuado bastante, principalmente com as comunidades ribeirinhas, onde eu venho desenvolvendo um trabalho nas áreas de reservas extrativistas marinhas, né, principalmente discutindo planos de manejo, conselhos gestores. Olha aí o papel da museóloga. E até me indagaram: o que tu vais fazer lá? Tu és museólogo. Mas o museólogo, ele está com patrimônio natural, ele está com patrimônio cultural, ele está com patrimônio histórico, entendeu? Então, você trabalhar conceitos de preservação, conceitos de território, conceitos de desenvolvimento, isso faz parte da formação de um museólogo. Ele não pode se esquivar. Então, é nesse sentido que eu estou trabalhando a museologia dentro do Goethe, né? Trabalhando à frente dos conselhos e principalmente trabalhando com as mulheres, né? Você sabe que ainda nas comunidades pesqueiras, extrativistas, às vezes os homens dizem assim: eu trabalho, as mulheres elas só apoiam.
Não, as mulheres pescam, elas vão tirar o ternambigo, o buru, né? Elas vão colher as frutas, as mulheres vão pegar o matapi para pegar o camarão. Então, elas não só podem ser o apoio, entendeu? Então, são esses discursos que a gente tem que trabalhar, né, para que essas mulheres se revejam também, valorizem suas práticas, e é uma questão que deve ser tratada a equidade de gênero. É por aí, né? Que são as atitudes. Por aí, muito mais, né? É que assim, agora é que o trabalho da professora Lúcia, que estou falando agora no terceiro, agora falando contigo, né, Lúcia? A tese que até pesquei aqui, a sua tese, né? A face da museologia social nos museus e processos museais amazônicos. E todo o seu trabalho é muito voltado a pensar o museu na Amazônia, nos processos museais amazônicos, museologia comunitária, né? Tudo isso que a gente vem para conversar hoje no episódio, assim. Então eu queria, na verdade, abusar e pedir para você falar mais sobre o seu doutorado, se puder, um pouco mais sobre a sua pesquisa, para a gente futuramente poder pescar nesse episódio alguma referência, alguma coisa, assim, ou então um pouquinho mais sobre o que você já escreveu, então quais os saldos que você trouxe, né, dentro da sua formação, que você falou um pouco da sua formação, ou, né, com letramento, com tudo aí, não sei, se puder falar um pouquinho mais, eu acho que é bem interessante para mim, para a Gu e para os museus. A gente quer fazer um esquema de pirâmide de temas aqui, sabe? De um episódio vai sair uns 3 temas depois. Exatamente, aí a gente da sua pesquisa a gente já traz, aí você já vem de novo, porque a gente sempre faz assim, quem vem gravar uma vez não grava só uma vez, grava mais de um, mas só um pouquinho, qualquer coisa, outro dia a gente grava um episódio maior só sobre sua pesquisa e tudo mais, mas se puder falar um pouquinho mais, porque é muito interessante. Eu acho assim, eu quanto aluna do curso de letras da Universidade Federal do Pará, quando eu fiz meu concurso de museologia em 1996, não havia assim, museólogos dentro do Museu Guild de formação. Por exemplo, a minha mãe é museóloga a partir do reconhecimento dos trabalhos de curadoria e tal, e foram escolhidas 8 pessoas que foram certificadas como museólogos. Então, são garantidas pelas leis, pelos trabalhos que fizeram, né, principalmente voltado para documentação, conservação. Então, quando eu entrei em 96 para coordenação de dia, eu não era museóloga, e eu queria, no início, trabalhar muito com narrativas orais, né? Eu estava saindo, assim, trabalhando o discurso de idosos sobre narrativas amazônicas, e dentro do museu, o profissional de letras, ele não foi muito bem visto, né? Porque como letras está ligado à arte, aquela velha divisão entre arte e ciência, e eu sempre vi o museu como um espaço de possibilidades, entendeu? Um espaço de múltiplas linguagens, né? Então, a minha formação na área da literatura e da língua portuguesa já me dá um pouco essa visão, né? De experimentação do que eu poderia trabalhar dentro da instituição museológica, de mexer um pouco mais naqueles textos narrativos, de trabalhar um pouco mais a poética, né? Então, eu sempre, dentro do museu, na minha trajetória como uma profissional do curso de letras, eu sempre tentei trabalhar de visão mais poética, né? E tudo que eu fiz na área da coordenação da museologia foi voltado para trabalhar as memórias, mas a partir das narrativas orais da Amazônia, né? Então, que o imaginário amazônico ele é potente, né? Não dá para falar da Amazônia sem você descartar o Boto, o Curupira, a Uiara, né? Essas entidades todas, elas sinalizam e salvaguardam uma proteção para essa região. Então, no início, eu quis trabalhar muito nessa perspectiva mesmo, e trabalhando muito com formação de professores. Só que depois, quando eu passo a ter uma formação maior, né? E aí eu te falo da influência da Magali Cabral, né? Da Maria Célia, da Cristina Bruno, começa a ter uma discussão maior, ligada até ao próprio conceito de patrimônio, o que era o conceito de patrimônio cultural, os valores desse patrimônio cultural. Então, eu já passo a adotar mais esses vocabulários na minha vida. E a partir daí, eu começo a ver a museologia como uma possibilidade maior de diálogo. Então, faço o meu doutorado na área de museologia, né, na área social, pela Universidade Lusófona de Humanidade e Tecnologias, e eu vou pensando no Museu Guild, mas principalmente na formação desses museus, né, da década de 80 para cá. Por que a minha preocupação em estudar a face da museologia
museologia social e os processos museais da Amazônia é internalizado em mim, porque eu passo a perceber que são estruturas museológicas que elas não tinham profissionais, né, nessas instituições, né, que estavam fazendo os trabalhos no sentido de salvar aquelas curas mesmo, principalmente no sentido até de dar oportunidade, geração de renda. Por exemplo, se você vai no Museu do Marajó de Cachoeira do Arari, né, na época que o Giovanni Gallo cria, e eu digo que a primeira referência de museologia social que se tem na Amazônia, você vê ali toda uma base de um trabalho comunitário, gente, né, e principalmente no grande arquipélago que é o Marajó, né, e é onde você também vê que o Estado tem suas ausências. Então, quando eu penso que essas instituições culturais, pequenas que sejam, estão presentes, né, em diferentes municípios, e elas fazem um trabalho diferenciado, porque elas estão trabalhando a tradição da cultura, estão trabalhando a educação, estão dando oportunidade para as pessoas pensarem sobre identidade, entendeu? Então, foi por isso que eu comecei a trilhar um caminho de trabalhar a minha tese, fazendo um percurso territorial mesmo, né? E ser pesquisador dentro da Amazônia não é fácil, não é simples. Primeiro porque o território é muito grande, o território é bastante diverso. Então, por exemplo, quando eu me desloco de Belém para Itaituba, para você ter ciência, a gente pega carro, avião, depois você pega barco, depois você pega ônibus, entendeu? Você passa quase 8, 9 horas viajando. Então, assim, só para ver essa questão das distâncias que são. E percebi também que as próprias políticas públicas, principalmente regional e estadual e municipal, elas tinham muitos problemas em lidar com as instituições museológicas, entendeu? Por quê? Porque você ainda não tem sistemas municipais de cultura, sistemas estaduais de cultura que trabalhem mais uma política democrática, uma política que estabeleça conselho, planos, fundos, o bendito CPF, né? E o monitoramento também dessas instituições museológicas estava muito enfraquecido. Então, quando você olha para as plataformas de cadastro de museus, você vai ter ali um quadro, né? Por exemplo, no Pará vai aparecer 50 museus, mas não é só isso. Existem muito mais museus, memoriais e até outras tipologias que estão fazendo trabalhos de memória, de salvaguarda de patrimônio, que não estão cadastrados e que não aparecem. Então, assim, eu fui percebendo que havia muitos entraves, muitos problemas. Então, trabalhar essa fase da museologia social era preciso realmente eu ter uma imersão, né? Saber que o Museu Guild também tem seus problemas, não vou dizer não. Em 2016, vocês sabem, o Museu Guild quase que fecha. Foi necessário a gente fazer um abraço ao Museu Guild, porque você sabe, houve o fechamento do Ministério da Cultura, houve os cortes em relação ao orçamento. Então, o Museu Guild também passou por um momento muito difícil, sendo um museu ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Que a gente teria dinheiro para suprir as necessidades de uma instituição que tem 3 grandes bases físicas. Então, assim, as coisas não são tão simples. Eu sempre estou vendo a museologia como algo dinâmico, proativo e de enfrentamento, né? De enfrentamento dessas vulnerabilidades que às vezes silenciam, principalmente esses espaços culturais que não estão cadastrados nessas plataformas, mas que estão fazendo trabalhos diferenciados e são anônimos. Então, a museologia, ela tem uma das obrigações da museologia é trabalhar com essa perspectiva também desses espaços e ver de que maneira a gente pode atenuar, mitigar, se indignar, né? Eu acho que é um pouco por aí o trabalho que eu faço, né, nessa imersão da face da museologia social e os processos viais da Amazônia Paraense. Minha gente, muitos dos seus textos também são coisas como as dificuldades, assim, né, mas principalmente, não entrave, mas quais são as questões, né, que não são pensadas em outros espaços, mas dentro da Amazônia mesmo, e aí, você trouxe isso, eu pensei no território, né, mesmo, o território como uma coisa boa e uma coisa, muitas vezes, que entrava um pouco, né, a chegada até os espaços, o território como uma potência muito rica de milhares de coisas, mas também todo o processo que se para chegar aos espaços, para estar, e por que não estamos chegando, não estamos acessando de alguma forma os espaços, né? Não são só os números, não são só esses, né? Como você disse, existem muito, o território é grande demais, então não é possível que só tenha, né, esse tanto de... Só quero reforçar aqui que eu fiquei em choque no dia que eu descobri que de Belém para Manaus são 7
dias de barco subindo o rio. Eu fiquei em choque e falei, gente, achava que era do lado. Não. A gente se contenta muito com a pequenez da linha vermelha do metrô e acha que todos os espaços são pequenos. Rio São Paulo são 6 horas, sabe? Não. E a gente tem que realmente. É isso, né? Nossa visão é sempre muito. A gente é colocado muito em caixinha muitas vezes. Então é muito legal esse trabalho que a Lúcia faz de pensar os espaços que são contra fluxo, né? Que é o que a gente fala, né? Esse sul-sudeste tem que acabar. A gente precisa pensar para fora disso. A gente precisa pensar pelo Brasil mesmo, que. Poxa vida. É muito verdade, legal. É verdade. E aí é interessante na minha tese que eu coloco até a própria participação desses museus, como ela é feita na Semana Nacional de Museus, na Primavera de Museus, que são, assim, agendas nacionais, né? Então, por exemplo, você tem um histórico de 2010 para cá, você sabe que a Política Nacional de Museus, ela surge em 2003, né? A abertura de muitos cursos de museologia, se incentiva a capacitação. A gente reconhece que foi um salto muito grande, né? Em relação à questão da criação da Política Nacional de Museus, precisa mesmo ter. No entanto, dentro da Amazônia, por essas circunstâncias que eu estou te colocando, nem sempre é possível, às vezes, essas instituições fazerem suas atividades, né? Às vezes é a internet, enfim, às vezes é a questão de orçamento, né? Inadimplência mesmo de instituições que às vezes não conseguem pagar, a estrutura museológica, você tem museus municipais, é uma coisa, museu estadual é outra, museu que é regido por associação, entendeu? Então, esses formatos de gestão e de governança, elas precisam ser revistas. E eu acho que é um campo, inclusive, que a gente precisa trabalhar mais dentro da perspectiva desses museus, né? Que a gente convive, que a gente atua. Então, na minha tese, eu procuro também mostrar um pouco esse perfil da formação desses museus, esse processo de como é a governabilidade deles, mas também eu pontuo que, em relação aos editais, a Amazônia, ela sempre fica com o menor da pizza, entendeu? E aí isso é complicado para nós, porque também a gente tem que rever que a lógica da Amazônia é uma outra, entendeu? A lógica com comunidades indígenas é uma outra história. Então não dá para ser igual quando existe grande diferença, entendeu? Então são questões de políticas públicas mesmo. Eu só queria dar o exemplo da Lei Rouanet, que tem muita gente que fala mal da Lei Rouanet por motivos que não era para se falar, mas a gente fala mal da Lei Rouanet em pontos que ela é complicada mesmo nessa parte da distribuição, né? E o pessoal acaba usando como desculpa, a maioria da população tá no sul e sudeste, mas aqui o pessoal, né, onde que a gente precisa também incentivar e fica muito desproporcional mesmo a distribuição. Lembrando pro ouvinte, a gente não é contra a Lei Rouanet, não somos. Calma lá, galera. A gente pensa que ela tem que ser, em alguns pontos ela tem que ser revista, mas não acabada, não extinta, né? Calma aí, né? A gente tem que ver mais a distribuição e fomentar, e não só com a Lei Rouanet, a gente tem que achar outras maneiras, outras leis de incentivo, de preferência de incentivo direto do governo mesmo, botar dinheiro mesmo em projetos, principalmente no norte, centro-oeste também, mas norte, nordeste, né? Que não chega tanto esse dinheiro das outras leis de incentivo, né? Sim. Inclusive, Lúcia, dentro da área do norte, nordeste, assim, mais norte, né? No caso, que é o que eu tô tendo menos acesso, assim, agora. Como que tá funcionando essa questão de políticas públicas, tá? Tipo, porque aqui a gente tem que perceber que cada região é uma região. Aqui no Nordeste, Bahia é uma coisa, no São Paulo é outra. E como é que tá no Norte aí? Olha, eu vou fazer assim, um pequeno recorte a partir do momento que a gente teve fechamento do Ministério da Cultura, né, 2016. A gente teve vários cortes em relação, né, à questão dos pontos de culturas, dos pontos de memórias, né, que eram dinheiros ligados, né, aos editais de culturas e aos editais de museus. Nós tivemos aí editais de cada ponto de memória, né? Não tivemos editais tanto para ecomuseus, viu? Ecomuseus ficaram um pouco invisibilizados nessa política, mas para pontos de memória
memórias, sim, nós tivemos editais. E aqui no Norte, do ponto de vista da política estadual e municipal, a gente tem alguns problemas sérios. A gente tem, por exemplo, dentro do... Como é que funciona a questão dos museus no Norte? Nós temos um sistema, né, que é um sistema de museus memoriais, mas eles atuam praticamente mais na cidade de Belém, né? Então, assim, existe o orçamento, mas é mais direcionado para os 7, 8 instituições ligadas ao sistema estadual, né, ao sistema de museus memoriais. Então, a partir desse momento, a gente foi percebendo que era necessário a gente criar uma instância de reivindicação. Foi aí que nós criamos o Fórum de Museus de Base Militar e Práticas Socioculturais da Amazônia. É um nome grande. Ele nasceu em 2018, mas ele é um fórum que congrega para mais de 70 pessoas que fazem parte de vários territórios da Amazônia paraense. Por quê? Porque foi a forma que a gente encontrou para dialogar sobre políticas públicas, né? Sobre formação de editais, sobre documentos reivindicando melhorias no sistema municipal de cultura, no sistema estadual de cultura. Então, o fórum, né, eu faço parte, sou membradora, mas existem mais de 70 pesquisas, ele está muito atuante. Ele está muito atuante. Tanto que, no período da pandemia, quando a gente teve a discussão da Lei Aldir, que é a questão do emergencial, né, nós participamos de várias discussões e, inclusive, lutamos para o edital de pontos de memórias, museus e museus comunitários. Porque, imagina, nós estávamos entre os 17 segmentos culturais que seriam beneficiados pela lei. No entanto, até entre os segmentos culturais, a questão museu, memoriais, né, museus, ele é tratado como uma coisa que como se não precisasse de beneficiamento. Você entende como é que é? Então, você está dentro do âmbito da cultura, você tem um emergencial necessário para os fazedores de cultura, mas quando a gente vai discutir qual é a opinião que cabe aos ecomuseus, museus comunitários, ponto memória, né, e experiências similares, os próprios outros segmentos, às vezes de teatro, de dança, de audiovisual, acho que não é importante que seja beneficiado. Então, para você ver que precisa de uma reeducação sobre o que é museu, qual a importância de um museu para a sociedade, entendeu? Por que é necessário beneficiar essas pessoas que estão atuando dentro dessas instituições? Você sabe, durante a pandemia, se a gente for fazer um recorte geral e na discussão da rede de educadores museus, muitos profissionais foram para fora, né? Muitos profissionais, principalmente a conta da parte da educação, né? Então, houve uma quebra nesse mercado também ligado ao trabalho de museus. E dentro dessas instituições, que são instituições mais comunitárias, né? Imaginem elas com pandemia, pessoas que têm, por exemplo, dentro do Ecomuseu da Amazônia, nós temos 12 pontos de memórias que foram cadastrados pelo Ecomuseu da Amazônia, tem o Museu dos Pássaros e outros bichos, tem o pessoal que trabalha carimbó, né? Que são empreendimentos, às vezes, familiares, empreendimentos pequenos, né? E que as pessoas, às vezes, viviam desse empreendimento e na pandemia não podiam usufruir. Então, foram situações muito ruins que nós passamos. E se o fórum não estivesse junto, não seria beneficiado muito desse pessoal, porque, além disso, a gente dava capacitação sobre a elaboração de projetos, a gente discutia como tinha que ser o mapeamento cultural. Então, foi, assim, vários enfrentamentos, tanto da parte ligada à prefeitura, quanto a parte ligada ao Estado, para ter um entendimento, né, melhor, que quando essas instituições elas não estão cadastradas, elas estão invisíveis, então elas não são reconhecidas, entendeu? Então, há uma necessidade de não silenciar essas instituições. Elas precisam estar conosco, elas precisam ter a identidade delas resguardada. E as políticas públicas, elas não podem silenciar. Tem que existir políticas públicas. Por isso que hoje, no movimento que a gente está fazendo da museologia social, e inclusive vamos discutir isso pelo Instituto Brasileiro de Museus e até mesmo pensar nesse Fórum Nacional de Museus, o retorno de editais que priorizem essas camadas dos pontos de memória, os pontos culturais, né? Que é onde você tem o trabalho mais comunitário. Então, isso é muito importante, que a gente não tenha esse ioiô que a gente vive no Brasil. O Brasil, no âmbito de políticas culturais, a gente vive um ioiô. Um dia a gente tem um ministério, no outro dia o ministério não existe mais, entendeu? Isso é muito ruim para todos nós. Eu acho que a gente ainda tem que estudar muito o que aconteceu na pandemia com a gente, né? Porque foi visível, tipo, algumas coisas, e tem muita coisa ainda pra gente tirar a poeira de cima e tentar entender,
entender, né? Porque foi tudo tão de repente, assim, do nada, um monte de... E isso, não sei, eu vou falar da minha experiência em São Paulo. Eu lembro de eu estar estudando na ETEC lá, um ano antes, e uma professora nossa não poder ir para a ETEC porque ela estava organizando com o pessoal aqui do CISEM de São Paulo, porque queriam fazer um corte nos educadores, né? Queriam pegar vários educadores de várias instituições e já colocar. Isso antes da pandemia. Depois da pandemia foi pior. Pegaram um monte de educador e tchau. E você vê que o único jeito das pessoas se manterem ali, o único jeito das pessoas se protegerem é através da organização, né? Se você não se organizar no sistema estadual de museu, se organizar com a sua própria classe, né? E eu fiquei muito decepcionado com o pessoal do teatro aí, e o pessoal das outras artes de subjugarem o museu como algo que não precisa de verba. Gente, vamos unir a classe, né? Pelo amor de Deus. Mas é isso. Eu acho que só a organização que mantém as coisas funcionando, né? Com certeza. E vem muito de tudo, né, que a gente está conversando. Para mim veio muito sempre essa questão da burocratização compulsória, muitas vezes, das coisas, né? Porque é importante o reconhecimento. Mas o reconhecimento de quem? É de alguém que tá no poder ou é da própria população que tem o poder naquele cosmo, assim, tipo, o poder, eu digo, burocrático, né? Porque essa falta de organização, de distribuição de verba e tudo mais, vem muito de uma vertente burocratizante europeia, sabe? Tipo, de um negócio que, não, se é do povo, aí não precisa de dinheiro. Mas, poxa vida, se dentro do que, o que é importante, né? E é necessário colocar em uma caixinha também, colocar, isso aqui é museu. Então, museu desse jeito e tal, burocratizado desse jeito, colocado nessa caixinha ganha dinheiro. Mas, tipo, e por que a gente não tem, não somos sempre levados a sair disso, a tentar pesquisar outras coisas, a estar em outros espaços, a ver para fora do que a gente acha como é o padrão da museologia, que a gente sabe que não tem como a gente estabelecer um padrão na museologia, sabe? A gente começou já esse episódio muito falando sobre as diversas possibilidades de museu e de museologia. Então, é sempre importante a gente se impulsionar e se forçar a tentar ver além do que está na nossa volta, né? Porque assim, a gente sabendo que existe, a gente entendendo melhor, a gente consegue ajudar para que haja recurso para que as coisas continuem acontecendo, né? Para que os direitos não acabem, que o dinheiro chegue de algum, já que a gente precisa de dinheiro, né? Infelizmente, que o dinheiro chegue onde precisa chegar e tudo mais junto, né? Em conjunto, porque a gente precisa somar. Porque se a gente não somar, eu aqui do Nordeste, o do Sudeste, o seu do Norte, se a gente de alguma forma não estabelecer conexão, poxa, não é? Por isso que a gente precisa estar sempre nesse fluxo, assim, realmente de entendimento. Eu acho que é importante pautar o curso de museologia, né, que foi criado em 2009 pela Universidade Federal do Pará. É um curso ainda recente, novo, né? É um curso que ainda só tem graduação. Os cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, nós ainda não temos especificamente de museologia, né? Nós temos na parte de arqueologia, patrimônio, mas museologia, enfim, em si não temos. Mas eu já acho que já é um diferencial de ter um curso como este. Agora, é importante que se façam mais cursos na Amazônia, porque eu acho que o curso de museologia é o único do Norte. Imagina, você tem aí a experiência do Amazonas, de Acre, Roraima, Rondônia, né, Tocantins, e esse pessoal não tem um curso de museologia. E assim, fora os da Amazônia, né, a gente conseguiu até aprovar em 2020, 2021, um curso de museologia virtual, né, focado tanto em museologia social e educação museal, e foi muito bacana, porque foi um curso que foi, assim, diferencial, não somente por acadêmicos, mas por lideranças, né, gestores culturais, movimentos sociais, falando da Amazônia, e com pessoas do Acre, de Amapá, do Pará, e a gente conseguiu atingir em torno de 80 pessoas, a maioria, né, era da região mesmo. Foi um curso curto de 20 horas, mas super necessário, e aí a gente vê quantas demandas tem, porque você faz uma expectativa também em relação a essas pessoas,
pessoas. Então, são pessoas que têm, encontrei uma machadinha, o que fazer, né? São questões que precisam de respostas. Eu quero fazer um trabalho de um museu, formar um museu, quais são os passos? Eu quero saber como fazer um plano museológico, o que é inventário, entendeu? Então, assim, ficou várias perguntas, né? A gente foi dando algumas orientações em relação a essas escutas também dos alunos, mas é necessário que o Estado brasileiro invista mais na formação dessas pessoas e principalmente, né, que os museólogos, eles ocupem os lugares nos museus, né? Isso é muito importante, porque às vezes a gente vê instituições que estão aí que não tem um museólogo. Quando tem, às vezes nem está desenvolvendo a área que deveria desenvolver, né? Então, a gente lida com vários tipos de situações e que precisam ser revistas. Por isso que é importante ter um conselho regional de museologia, entendeu? Então, é necessário, porque são conselhos que podem trabalhar uma melhor fiscalização, né? Não somente do profissional, mas a relação de trabalho com o mercado também. Então, eu acho que passa por todas essas questões. Um curso de museologia a mais aqui dentro da Amazônia seria muito melhor. A gente fez um post, pra quem tá ouvindo aí no futuro, a gente tá gravando no dia 25, um dia depois fechou as inscrições do SISU, né? Então, antes disso, de fechar, a gente fez um post no nosso Instagram do Museando, enucidando, né, numerando ali, mostrando no mapinha onde que estão os cursos de museologia no Brasil. E a gente tem 14 graduações no Brasil de museologia. E eu montei o post e eu fiquei surpreso quando eu botei aquele mapa bonito da região norte ali, os 7 estados, grandão, maior região que a gente tem, né, gigantesca. Aí eu só coloquei um pinzinho ali que foi em Belém, que é, né, que é a UFPA, a Universidade Federal do Pará. É que eu gosto, eu não sei porquê, toda vez que eu vou falar Pará, eu já puxo o Paraná, né, eu acho que é a proximidade. E é interessante, assim, tipo, a região sul, que é a região menor, é uma das regiões que mais tem curso, né? Tem, tipo, curso nos 3 estados. Eu fico revoltada, Gustavo, com essas coisas. Revoltada. Centro-Oeste tem curso no Centro-Oeste tem 4 estados, tem curso em Brasília e em Goiás. E, tipo, até mesmo na região Sudeste, tem curso só no Rio de Janeiro e Minas Gerais. São cursos muito recentes, né? Dá uma coisa interessante que no Nordeste tem 2 cursos na Bahia, né? Um em Sergipe, um em Pernambuco, e tem um curso de mestrado no Piauí. No Piauí só tem o curso de mestrado, né? E doutorado só no Rio de Janeiro. Isso. Ai, posso brisar um pouco? Rapidinho. Tá bom. Eu tava pensando, mas vocês não acham que isso é muito sintomático? O número das coisas, assim, o número de... Porque quando você tem um espaço de formação, você tem um espaço de formação de pessoas que vão fazer o melhor suporte daquilo. Daquilo o quê? Da memória, muitas vezes, porque a gente trata com memória patrimônio. Patrimônio é nada mais que suporte e memória, né? E aí eu pensando, meu Deus, então quer dizer que só tem uma faculdade na região norte. Isso não é muito sintomático? Por que não querem que tenham pessoas que possam ter né, como fazer com que essa memória, com que as coisas que acontecem nesse espaço possam ser documentadas, pesquisadas, possam ser comunicadas? Por que esse enfraquecimento? Aí a gente já volta de novo, né? Enfraquecimento de memória, enfraquecimento muitas vezes de identidade, aí você fica mais fácil de conseguir explorar a pessoa sem identidade, sem esse tipo de... Enfim, não sei se eu tô brisando muito, mas faz sentido o que eu tô falando? Não sei. Todo sentido. Todo sentido. Vai para o Marajó, tá pisando no patrimônio, né? Vai para Itaituba, onde estão os garimpos, tu tá pisando em patrimônio paleontológico, arqueológico. Será que não é intencional não ter os cursos de museologia e patrimônio, né? Lógico que quanto mais a gente pensa em políticas públicas, eu sempre penso em políticas públicas a partir das vulnerabilidades, né? O que está faltando para melhorar? Então, o que está faltando para melhorar as condições patrimoniais do nosso estado, né? Então, assim, se você vai para regiões que estão muito conflituosas, né? E com regiões onde a perspectiva de exploração, somente da Amazônia, em relação à madeira, em relação ao ouro, em relação aos recursos mesmo, né? Então, não se quer
grupos que vá pensar esse patrimônio, a legislação ambiental, a legislação patrimonial. Por que será que foi enfraquecido os conceitos, hein, principalmente ligado ao patrimônio natural e cultural, né? Então, quanto mais se enfraquece os conselhos, mais se adentra dentro dessas regiões que são tão ricas e que tem pessoas, né? As comunidades indígenas estão presentes aí. A briga, né? Por exemplo, a gente vê os Mundurucua, que ocupam a região de Itaituba, que fazem vários conflitos em relação aos garimpeiros, em relação à questão, por exemplo, também das hidrelétricas que querem construir dentro de espaços que os Mundurucus acreditam que são espaços simbólicos de pertencimento ao patrimônio. Então, existem também questões ideológicas ligadas ao território que esse neoliberalismo não compreende. Simplesmente quer passar quer passar boiado, não quer compreender, né? Literalmente, né? Literalmente. Todos os sentidos a boiada. Eu posso botar um caso aqui, rapidinho? Esses dias eu estava rodando o meu dedo lá pelo Instagram, né? Que ele scrollando lá, vendo os não é stories, nos Reels. Os Reels, né? E apareceu um corte, não sei que o algoritmo olhou pra minha cara e falou, vou mostrar esse corte pra ele. Apareceu um corte de um podcast aí qualquer, que tinha uma pessoa de direita ali, né, tipo, se bota como o conservador ali, relatando o caso do acidente da TAM, que caiu o avião na Amazônia, né, no meio da floresta, e tinha um povo indígena, que eu não lembro qual que é o povo agora, que eles cobraram indenização da TAM, porque onde o avião caiu era um local sagrado para eles, então para eles aquilo ali os espíritos estavam bravos por conta de toda aquela movimentação que teve, por conta da queda do avião, e eles cobraram uma indenização e foi paga essa indenização. E eles assim, tipo, falando do jeito mais pra caçoar, pra zoar mesmo das coisas, sabe? Tirando tipo assim, nossa, tipo, falando assim, ó, que os indígenas quiseram fazer a TAM de trouxa, mas não, é uma questão cultural. E olha a importância da gente ter mais pessoas produzindo essa parte de museologia, essa parte de cultura, essa parte de patrimônio no norte. Até agora eu não vi ninguém do campo da museologia, assim, falando a parte do patrimônio na questão dos Yanomamis. Tá, tudo que tá acontecendo lá. Pode ser por falta de acesso meu, que eu ainda não consegui, né, não procurei. Pode ser, mas assim, hoje em dia as coisas muito mais chegam pra gente do que a gente precisa procurar, né? Então, pode ser que eu dê uma procurada, eu consiga achar alguém de museologia produzindo alguma coisa sobre os Yanomamis, todo o caso ali. Pode ser, mas assim, só o fato de não chegar pra mim, de uma maneira assim, né, tipo, meu algoritmo me conhece. Se sai uma exposição no MIS, se sai uma exposição lá no Rio de Janeiro, no museu, né, mainstream do Rio de Janeiro, no Museu do Amanhã, vai aparecer pra mim. Eu tô no São Paulo, porque o meu algoritmo me conhece. Mas a pessoa tá produzindo um negócio de museologia, tipo, eu nem sei se você tá produzindo, e vai que você a produz, por que não chega em mim, sabe? Então, essa é a importância da gente ter várias pessoas do nosso campo, vários cursos, várias graduações, várias produções de museologia no Brasil todo e no mundo todo. E é isso. E volta nessa questão que eu falei da gente realmente ir também, né? Buscar, se é o caso, porque a região norte é também muito mais do que povos originários, é muito mais do que tudo. Tipo, tem Rondônia, tem vários outros, né, espaços que fazem museologia de um jeito totalmente diferente que o nosso. Isso devia ser, tipo, a nossa vontade deveria ser de entender, né, de aglutinar e não de padronizar e nem de... para que a gente consiga chegar também e aprender, né? Porque é muito mais do que só, por exemplo, o que tá acontecendo, o que ficou mais agora, tipo, né? São processos únicos de cada estado, né? Você falou do MINC, né, do Ministério da Cultura. Eu acho que o que fizeram com ele é um grande exemplo do que aconteceu no Brasil em geral nos últimos 4 anos. Se você não consegue acabar, você tenta suprimir o quanto que você pode, né? Não conseguiu acabar com o Ministério, tipo, acabaram com o Ministério em si, mas eles não conseguiram acabar com um órgão, uma parte do governo que teria que tratar de cultura, porque a gente resistiu, né? Quem tava ali resistiu, foi pra cima
cima, todo mundo fizeram barulho. Então, o que fizeram? Jogaram pra uma secretaria. Então, se não conseguiu acabar, tentou suprimir o máximo que pôde, né? Então, é isso. E acabou que a gente conseguiu se organizar aí e tiramos, né? Estamos aí com um governo novo, estamos aí com um ministério de volta, né? E agora é continuar. Agora não é estacionar. Agora é continuar junto aí com a mão pra cima, com a mão, né, junto pra não regredir e sim progredir. Eu só queria acrescentar uma questão, né? Por exemplo, o que foi 8 de janeiro para nós, né? E aí a gente vai pensar em que sociedade brasileira a gente está formando. Porque uma das questões que eu fui pensando, né? E aí eu vou ser bem política no sentido de se pensar em um governo negacionista da extrema-direita e que a pandemia nesses últimos 2 anos, ela neutralizou as instituições, né? E a gente sente isso até mesmo trabalhando no Rio, a gente estava mais presente no campo com as comunidades, e aí a gente passa a não ter acesso a essas comunidades, e aí você percebe que em 2 anos, toda essa gama de informação, de descrédito da ciência, da educação, ela ganha uma grande relevância, né? E eu acho assim que a questão foi do dia 8 de janeiro, para mim, se constata um golpe, você vê que tipo de formação nós temos que estar hoje atuando dentro de uma praxis bem mais compatível em relação àquela postura que se deu no dia 8 de janeiro. A gente foi para quebrar a memória nacional, né? Então, assim, eu tenho pensado hoje também na formação de uma museologia de engajamento social, ativista. Não adianta você fazer museologia para ser vitrine, sabe? Eu acho que não é isso hoje. A museologia, ela não comporta mais essa roupa. O objeto da vitrine está quebrado e ele quer ir para o outro lado, entendeu? Então, tem que se quebrar essa vitrine para que essa vitrine ela não fique ali no sentido de uma contemplação, mas de uma mobilização e de uma mobilização de salvaguarda de memória, de respeito, de ética, né? São esses os valores que talvez a gente tenha que trabalhar dentro desse novo prisma de patrimônio, né? Quais são os novos valores semânticos que estão em volta para se trabalhar a questão do patrimônio, né? A gente sabe que agora, em 2022, foi discutido pelo Comitê Internacional de Museus nova definição de o que é museu e tal, né? E a gente sabe que a América Latina, e especificamente a Amazônia, a gente colocou várias palavras de grande efeito, como bem viver, o antirracismo, a equidade de gênero, a preservação do território, a sustentabilidade. Essas palavras, elas ficaram fora da nova definição, mas elas estão, né, guardadas dentro do que a gente fez de laboratório para pensar sobre isso. E a gente sabe que se a gente for pensar no Comitê Internacional de Museus, pega a América Latina e se compara com os museus da Europa ou da América do Norte, eles vão ter, lógico, uma força muito maior de se pensar uma nova visão do que nós, entendeu? Então, talvez uma palavra como bem viver, território, não pese tanto como vai pesar nos Estados Unidos, na China, não tenha sentido tanto aí, entendeu? Então, são questões também, Comitê Internacional Mundial, pensar uma definição, mas uma definição que, de uma certa forma, ainda há muita insatisfação. A população brasileira ainda não está realmente se vendo nessa definição. Então, são coisas para a gente pensar também em relação a esse novo conceito que nós temos aí. Né, e já é a segunda definição, porque a primeira deu muita treta, e tanta treta que tiveram que fazer a segunda, né? E mesmo assim não agradou todo mundo, né? Então, vamos... Inclusive, essa fofoca a gente tem episódio também, né, Gô? Essa fofoca aí. Temos episódio aí com a Marília Bonas, nossa matrona do podcast aqui, no episódio, eu só não lembro agora qual que é o número do episódio, mas ela contra toda a treta da primeira definição lá no Japão, esqueci o nome da cidade agora, e que foi muita treta, e que eles decidiram, assim, a gente gravou esse episódio antes deles irem pra Praga pra fazer a definição que tá agora, né? Então... Dá uma olhadinha lá. Seria o caso de chamar mais gente pra discutir isso? Fazer mais um episódio pra discutir essa nova definição? Eu acho que vai ser pra sempre, Gu. Enquanto existir museando, existirá episódio sobre a discussão da definição de museus. Não existe. Porque isso. sempre vai mudar, sempre vai mudar. É com museus, então? Bom, vamos lá. Eu acho que esse episódio nem pode ser chamado mais de com museus, vai ser alguma... Norte, panoramas e discussões. Panoramas da museologia no norte e... Isso. E um papinho, e um tiquinho assim de ecomuseus. Um tiquinho de ecomuseus. Bem, gente, ecomuseus.
deixa eu puxar, que aí eu já... Puxa lá. Lúcia falou sobre essa questão da gente quebrar vitrines, da gente fazer uma museologia ativista mesmo, né? E para tudo isso tem o conceito de extramuros, o conceito de fora desse espaço, como eu já falei, desse cubo branco que se entende como museu muitas vezes, e também da necessidade de pessoas, né? Do ativismo, pra gente ser ativista, a gente precisa de pessoas. Mas isso tudo pra só enrolar vocês, museanders, e pra trazer a pergunta que não quer calar, não é mesmo? O que são os ecomuseus, assim? Só um tiquinho, porque a gente sabe que é muita coisa. Mas assim, pra Lúcia, o que pra você, o que são os ecomuseus? Olha, assim, os ecomuseus, eles surgem na França na década de 70, né? Mas eles estão muito atrelados aí a 4 ideias que eu acho que é super interessante. A ideia de democratização de cultura, né? Começa a rolar na Europa e também no Brasil, de se pensar a cultura não só barateando o teatro, barateando o cinema, barateando no sentido de se tornar menos caro, acessível, mas principalmente discutindo o que as pessoas iam ver, né? Ou então quem é que estava fazendo um filme, quem é que estava fazendo ali o teatro, a representatividade. Então começa a ter uma discussão na década de 70 sobre a questão do acesso e também das representatividades nas manifestações culturais, nas culturas, né, diversas que estão ligadas também ao mercado. Eu acho que o Ecomuseu ele tem essa vertente de se pensar sobre isso. Uma outra vertente está ligada à questão ambiental, né, a finitude dos recursos humanos, a discussão da Declaração de Estocolmo de 72, que vai justamente falar sobre o conceito de sustentabilidade, a relação entre ambiente, cultura e desenvolvimento. Você tem também a própria Mesa Redonda de 1972, que eu acho que a gente não pode também deixar de passar, que vai consolidar justamente processos democráticos dentro do museu, né? Como fazer um museu mais acessível, menos hierárquico, menos elitista, mais dinâmico, e que esteja dentro das pautas de uma discussão, principalmente da América Latina, né? Das questões da América Latina. Então você tem, assim, eu acho que essa discussão toda em volta e o próprio campo da educação, né? O campo da educação ambiental, de se pensar uma educação mais afetiva, uma educação mais ligada à questão da relação com o direito da natureza, o direito também da cura. Então eu acho que essas 4 ideias, elas constituem a ideia de um ecomuseu, né? Elas vai chegando a se ter um ecomuseu. E aqui na Amazônia, a gente tem o Ecomuseu da Amazônia, que é um ecomuseu que surgiu em 2006, 2007. Ele é um ecomuseu que ele surgiu já para trabalhar dentro de um enfrentamento da região insular, porque foi discutido no âmbito da governança da época que a região insular era uma região que estava carente na parte da educação, onde havia mais prostituição, onde o trabalho informal. Então, isso que caracteriza políticas públicas, você mapear, né, espaços que estão precisando, né, ser melhorados a partir de uma atuação do Estado, mas também disputa com a própria comunidade. E é muito interessante porque o Ecomuseu da Amazônia, ele surge da demanda comunitária, né? A comunidade ela vai se reunir, ela vai fazer movimentos internos na região de Caratateu, que é o Outeiro, né, na região de Cotijuba, e vai demandar do Estado que haja, né, uma escola, a Escola Bosque, que haja um ecomuseu, que haja um outro tipo de instituição que possa ter um diálogo maior com a região insular e que haja capacitação daqueles filhos, daquelas pessoas que estavam lá. Então, o Ecomuseu da Amazônia ele surge a partir disso, dessa dinâmica dentro da cidade de Belém. E ele vai trabalhar basicamente com 4 pilares que estão ligados à questão da cidadania, né, que é justamente os direitos. Que direitos são esses? O direito humano, o direito da mulher, o direito das comunidades tradicionais, a questão do turismo, né, a questão do turismo base comunitária, porque você passa a pensar a região insular como um potencial turístico, mas que é importante mapear dentro dessa região, que é uma região que oferece já paisagem, praia, floresta, igarapés, rios, mas oferece também toda uma tradição que está lá. Então você vai ter grupos de carimbó, você vai ter artesãos, você vai ter ali também pessoal que trabalha com os tilheiros, né, as embarcações artesanais. Então você tem ali um potencial cultural. Então o turismo de base comunitária, que vai ser pensado dentro do Ecomuseu, é para evidenciar justamente esses atores sociais. Quem são esses
pessoas e como fazer com que essas pessoas também possam vender seus produtos, oferecer seus produtos para a comunidade, tanto local, para a comunidade também convidada. E você, além da questão da cidadania, do turismo, você vai ter a questão da cultura, que é justamente esse mapeamento, né? Quem são essas pessoas? Como elas vivem? O que elas fazem, né? E aí eu acho interessante e a própria questão do meio ambiente, porque são áreas da região insular de Belém, que são áreas que são discutidas a partir de um sistema também de unidade de conservação local, são APA, então área de proteção ambiental. Então você vê vários discursos, né, que estão sendo traçados, mas que a comunidade ela precisa também estar próxima, ela precisa também estar discutindo os anseios, né, o Estado chegando, mas pensar no seu plano diretor. Então eu acredito que os ecomuseus eles servem para um trabalho de participação, um trabalho que tende a ter um conselho comunitário mais próximo e um trabalho que haja oportunidade que essa comunidade ela possa ter o seu desenvolvimento social, econômico, cultural. É lógico que isso não é uma questão simples, porque você esbarra em questões políticas muito sérias na mão, entendeu? Isso não é uma questão muito simples, não é fácil fazer exílio, mas nós temos dentro da representação do Brasil, nós temos uma associação chamada Associação Brasileira de Museus e Ecomuseus, né, que é nacional, que é uma associação regida até pela coordenação da Terezinha Rezende, que foi diretora daqui do Ecomuseu da Amazônia, e que você tem experiência de vários ecomuseus do Brasil. Tem Ecomuseu do Mangueí do Ceará, do Maranguape, também no Ceará, entendeu? Você tem Ecomuseu no Rio de Janeiro, Ecomuseu em áreas periféricas ligadas a Brasília, né, nas áreas distritais. Então, você tem um mapeamento de ecomuseus. Mas, eu volto a dizer que na antiga gestão anterior ao Bolsonaro, pouca coisa se teve de editais ligados aos ecomuseus. Então, cada ecomuseu ele tem a sua experiência, a sua forma, né? Não existe uma fórmula. Existem formas, diferenças de governabilidade, né? Então, dentro do ecomuseu daqui da Amazônia, estava ligado à Escola Bosch, que está ligada à Escola Bosch, que está ligada à Prefeitura Municipal de Belém. Mas tem ecomuseus que são extremamente comunitários, ecomuseus que são ligados à universidade. Então, isso é importante também ver como é que eles estão funcionando. Mas é super importante que o ecomuseu esteja dialogando a participação social e a questão do território, né? Território, no conceito de Iris Varini, ele é super importante, porque o território é o teu lugar de fala, é o teu lugar de produção, é o teu lugar de afeto, de relação com o meio ambiente. Então, quando o tripé do ecomuseu se constitui numa relação em patrimônio, né? Patrimônio, comunidade, território, né? Ele trabalha nessa tríade: patrimônio, território, comunidade. Essa é a substância do ecomuseu, seja lá onde estiver. Ele tem que ter isso irmanado e dentro de sua política de atuação e da sua missão institucional, essa relação com a comunidade. É um pouco isso que eu tenho assim para dizer em poucas linhas, o que é um ecomuseu e como eles atuam de diferentes formas. Agora, é super importante vocês trabalharem uma perspectiva com a Abrenc também, né? Que é a Abrenc, e tem também uma tese chamada da Suzy Santos, que ela faz um mapeamento dos ecomuseus do Brasil, né? Inclusive, ela fala não somente dos ecomuseus, dos museus comunitários e dos não museus, que não se reconhecem como museus, mas estão fazendo atividades de museus, entendeu? Então, assim, é muito amplo essa museologia aí, né? Que hoje a gente está trilhando para vocês, conversando com vocês. Suzy, inclusive, já fica no radar, hein, Gu? Já escreve aí, Suzy Santos, já fica para os museanders do futuro, que provavelmente vai ter um episódio, que eu também sigo ela e ela é incrível. Já tô colocando o meu transponder daqui. Mas essa visão, né, Lúcia, de tirar um pouco a centralidade do objeto, a centralidade da vitrine, da redoma, e colocar nas pessoas mesmo, né? Porque o material realmente são pessoas, né? Sem pessoas, eu já sempre falo isso, mas sem pessoas nada existiria, não é mesmo? Querendo ou não. Então, infelizmente, meus museanders, meus amigos Lúcia e Gustavo, a gente vai encaminhar para o final desse episódio.
porque nunca é o fim. A gente sempre sabe que Lúcia sempre estará convidada para voltar. Mas antes eu queria saber se alguém tem algum... A gente sempre dá, né, alguma dica, alguma indicação, né? Nesse final de episódio sobre o tema, sobre outros temas também. Vocês têm alguma indicação? Sobre outras... Olha, as outras indicações que eu tenho, eu não sei se você tem trabalhado agora com a questão da educação museal. Eu acho que é um tema também muito em voga, né? E também essa questão com a Suzy sobre o mapeamento dos ecomuseus. Eu acho que vale a pena trabalhar e ver o estado da arte. Porque, há 2 ou 3 dias atrás nós estávamos conversando e a gente estava vendo o silenciamento, entendeu? Dos ecomuseus que antes existiam e hoje a gente não ouve mais falar. Então acho que a Suzy ela pode trabalhar nessa perspectiva também, né? De atualizar mais informações. Sim, entendeu? E você tem alguma indicação de livro, algum Instagram, algum filme, alguma... Sei lá, pode ser, sei lá, assistir um filme legal na Netflix esses dias, tinha a ver. Olha, na verdade, eu tava lendo aqui um livro chamado Brega, o Brega History, que é sobre a história do Brega, do Pará, que é uma música, né? Que é um estilo musical que é cantado aqui no Pará, que a gente dança agarradinho, e é todo feito em quadrinhos, né? E é do Gidalt Júnior. Então, estou fazendo essa leitura, até porque o Brega se tornou patrimônio cultural aqui dentro do estado do Pará, mas também houve toda uma discussão, por que o Brega vai ser patrimônio e tal, sabe, essas coisas todas, mas é interessante você conhecer, né? Eu gosto de Brega, eu acho que Brega, ele trabalha muito a identidade paraense, né? Tem uma musiquinha que diz assim, ao pôr do sol eu vou te beijar, que é de estrela, eu acho bacana. Eu acho bacana, eu tô na maré brega ultimamente, lendo, né? E é interessante porque mostra assim, a cidade de Belém, mostra a dificuldade do cantor paraense chegar, né, no Rio, São Paulo, mostra também a questão da disputa entre os homens e as mulheres. Quer dizer, num estilo musical, ele vai te mostrar, na verdade, vários contrapontos, né, da sociedade paraense e tal, a questão do que é compor, né, a composição como inspiração, como labuta. Então, tô nessa vibe agora. Olha aí, indicação massa demais. E Gu, tem alguma indicação? Eu amei a indicação da Lúcia. Eu tô querendo ir aí tomar um tacacá, sabe? Pra, né, ficar com o buchinho cheio. E eu ouvi muito brega também. E andar pela cidade de Belém e ver aquela arquitetura, eu acho que é Raio Parta, né? Isso. A arquitetura... Neira também. Isso, Neira muito bom. Teve uma exposição no Sesc aqui, inclusive foi indicada pra gente, pra uma moça que gravou com a gente, que é também do Pará, Yasmin, né? Ela gravou com a gente, que indicou a exposição que tá tendo no Sesc aqui, 24 de maio, e eu fui, é maravilhoso, cultura paraense, gostoso demais. Mandar um beijo também pra Vanessa Espinosa, que também grava com a gente lá na Grill, edita o podcast pra ela. Ela é de São Paulo, ó, o roteiro da menina, ela é de São Paulo, nasceu em São Paulo, foi fazer a Federal no Pará, se formou em História e hoje é professora da UFRN, né? Então, só que ela é apaixonada pela cultura paraense, né? Viveu muito tempo aí. E falando em cultura paraense, eu vou dar uma indicação aqui, que é uma indicação que nós, pelo menos do Sudeste, assim, conhecemos pela TV Cultura. Vocês no Pará conhecem pela TV local, esqueci o nome dela agora, que é o Catalendas. O Catalendas que... Saudades. Sim, tem uns episódios no YouTube. Inclusive, eu fiquei muito triste, porque na época das eleições eu queria assistir uns episódios do Catalendas, só que como é ligado à TV local e eu acho que é uma TV estatal, eles tiveram que tirar tudo do ar durante as eleições. Aí só voltaram os episódios depois das eleições, né? Então só depois que passou as eleições eu pude assistir meus episódios do Catalendas, que eu gosto muito. Eles usam muitas lendas urbanas de Belém, até a moça lá do cemitério, que é a moça do táxi, né? Moça do táxi, adoro. Né? Eles usam várias lendas de Belém e Catalendas é daí de Belém. Tem um episódio do Poranduba também, com um rapaz, com um cara, esqueci o nome dele agora, mas ele faz o Caquinho, que é o macaquinho lá do Catalendas, né? Então tem um episódio do Poranduba, ouçam lá também. E é isso, e eu descobri que existe um ecomuseu em Osasco, aqui em São Paulo. Olha aí. Tem o ecomuseu de Osasco, que fica no Parque Ecológico Dionísio Alves Mateus. Acho que eu vou lá visitar.
Eu acho Nossa, muito interessante. Eu acho muito interessante onde os ecomuseus se colocam, né? Quais são os territórios, ou quão a força comunitária é algo imprescindível, geralmente, nos espaços em que os ecomuseus se colocam, justamente pela própria formação dos ecomuseus, que são, tem essa noção de comunidade, tipo, porque tem Osasco e não tem, sabe? Aí na Vila Madalena, tá ligado? Deixa eu pensar um pouco sobre isso aí, né? A minha indicação é muito aleatória. É uma indicação que quando eu tava pesquisando isso, quando eu entrei na UFBA, sobre ecomuseus, que a gente sempre tem, né, essa primeira conversa e tal, é um episódio de podcast português de Portugal. É péssimo, odeio, não gosto. Ai, meu Deus, parece que mas é um episódio que dá pra ver que os portugueses, né, entendem como é ecomuseu, muito porque tem sim participação em várias questões, né, que é de um negócio de notícias. A gente vai deixar o link aqui na descrição, mas é Encontros com Patrimônio. A gente deixa o link, que é com museus e museus comunitários. Aí tem um pouco essa discussão e tal. É interessante também para vocês ouvirem, fazerem, né? Como se dá no Brasil, como se dá em outros espaços também fora daqui. Só um comentário. Eu tava vendo um Reels hoje e tem uma chamada entre uma menina, tipo uma chamada de vídeo entre uma menina da Galiza, uma portuguesa e uma brasileira de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aí ela fala que ela foi fazer a faculdade em Pelotas e as meninas de Portugal e a Galícia, ela começam a dar risada, porque lá, estar em Pelotas é estar pelado. Fica essa... Ai, que legal. Ali Pelotas é estar pelado. Que massa. Fica essa, viu? Museu é tudo que você imaginar. A gente tem de tudo aqui. De tudo que você quiser. Bom, então, meus museanders, mais alguém que falou mais alguma coisa? Pode já encerrar? Quero só deixar um beijo e agradeço a vocês dois aí pela oportunidade. Adorei aí a entrevista e continuem, porque é só assim que a gente vai mudando aí as memórias, né? Fortalecendo o campo museal aí desse Brasil afora e do mundo, né? Porque vocês estão no mundo, estão na rede. Sim, é verdade, né? A gente tá na rede, a gente tá no mundo. E também é fazendo isso na rede que a gente constrói, né? As conexões e as redes de fato. Então, muito, muito obrigada, Lúcia, por ter aceitado nosso convite, por estar aqui para falar um pouquinho, né, da sua produção intelectual e das suas vivências também, né, que uma não vive sem a outra, querendo ou não. A gente fala muito do que a gente pesquisa, do que a gente vive. Então, muito, muito, muito obrigada por estar aqui. E fica sempre o convite para voltar mais vezes, falar mais vezes, trazer mais gente, qualquer coisa, a gente sempre deixa aberto. Lembrar de alguém aí, estamos aqui, tá bom? Para conversar. Se quiser chamar a gente também para ir pro Belém, a gente ia gostar. Mercado Europeu, comer o vatapazinho, gostou demais. Opa! Eu tô 100% preparada. Já tô com roupa de ir, já. Muito obrigada, Gu. Obrigada. Eu que agradeço, estou emocionado aqui em conversar bastante sobre o norte do Brasil. É uma região que eu desconheço muito, né? E eu quero conhecer mais. Eu sou fissurado na cultura e nas lendas já que eu conheço do norte, de Belém. E ainda estou me acostumando, assim, com o tamanho que são as coisas aí no norte, né? Então, como eu falei, esse meu choque de descobrir que são 7 dias de balsa, né? De barco de Belém até Manaus, eu descobri foi uns 2 anos atrás, né? Uhum. Então, pra mim, ainda o norte do Brasil é um lugar a ser aprendido bastante, né? Preciso aprender bastante sobre ele. E eu gosto muito. Cada contato que eu tenho é apaixonante. Sim, a gente sempre sai feliz e é muito importante também, e é gratificante a gente estar aqui hoje para fazer fazer esse contra-trajeto que realmente nós somos feitos para não enxergar. Nós somos instruídos a não enxergar esse pedaço do Brasil, e quando a gente está aqui e enxerga e conversa e compartilha, a gente está, né, construindo um pouco mais nós como pessoas, né, não tão hegemônicas, não tão centrais, assim, né, enfim. Muito obrigada, Museander, também por ter continuado aqui com a gente, também espero que
desconstruído um pouco algumas coisas aí na cabeça, trazido mais questões e também lembrem-se que a gente está sempre aberto para sugestões. Então é isso, obrigada, Museanders. A gente se encontra no próximo episódio. Não se esqueçam nunca que os museus e a região norte e seus museus também seguem vivos. Valeu! Muito obrigado, vão com Deus, valeu! Santos!